saúde sempre foram uma pauta recorrente aqui no programa Presença, mesclada a outros que a gente supõe que seja de interesse coletivo. Mas saúde é uma questão permanente, né? É uma preocupação dominante no que diz respeito às expectativas de vida e de qualidade de vida. Nós vamos falar sobre saúde hoje, conversando com um especialista reconhecido e uma referência hoje aqui no Espírito Santo na sua área de atuação. Eu me refiro ao urologista, cirurgião também, Marcelo Lamy Miranda, com quem nós vamos falar agora. Marcelo, a gente tem você é urologista, e a gente sabe que tem um dado recente, né, informado para nós, de estatísticas de 61 mil casos anos de câncer de próstata no Brasil, o que faz de vocês, inclusive, profissionais muito requisitados. Né? Existe alguma prevenção? O câncer de próstata é algo a ser previsto, além daquela identificação tempestiva, oportuna da incidência dele? O câncer de próstata, se todos os homens chegassem a 100 anos, todos os homens iriam ter o câncer de próstata. O problema é que alguns homens esses casos aparecem com idade mais jovem. Esses casos que geralmente são os casos que são operados. Para prevenir, basicamente hoje no que se tem de trabalho científico é dieta com menos carne animal, com menos gordura animal e hábitos saudáveis de vida, não fumar, não beber, exercício físico, essas coisas como todas as doenças, para a prevenção de todas as doenças. Então, de qualquer maneira, seria a proteína animal. A proteína animal, que é uma coisa detectável que sabe-se que pode levar ao câncer de próstata. Isso significa também que uma pessoa que já tem um diagnóstico tem que ter uma dieta altamente restritiva disso, né? A pessoa que tem um diagnóstico teoricamente já tem que ser tratada de alguma maneira. Mas o excesso de gordura acaba sendo prejudicial para outros órgãos, como o coração, por exemplo. Fígado. Fígado, vamos embora. Tá, e no caso, quais são as graduações do tratamento que se tem? Do câncer de próstata? O câncer de próstata, ele tem basicamente, a gente pode dividir em duas etapas. A primeira é o câncer de próstata localizado. O que é isso? O câncer de próstata inicial. O câncer de próstata inicial, que é altamente curável, basicamente o tratamento pode ser à base de cirurgia ou radioterapia. Existem outros tratamentos que ainda estão em nível experimental, como a radiofrequência ou a crioterapia, que vai evoluir para um bom tratamento para câncer de próstata localizado. Mas hoje em dia, para o câncer de próstata inicial localizado, é a radioterapia ou a cirurgia ou a radioterapia. Tá, e nas outras possibilidades? Um câncer de próstata avançado, quando não tem mais possibilidade de cura, ele pode ser feito radioterapia com hormonioterapia. O que é isso? Vai bloquear o hormônio masculino do homem, então ele vai tomar por um bom tempo um hormônio masculino, um bloqueador de hormônio masculino, e depois de um tempo pode não controlar essa doença e pode ser necessário outros tratamentos, como até no final uma quimioterapia. Já é bem mais agressivo, né? Bem mais agressivo e sem possibilidade de cura. Agora, nem todo crescimento de próstata configura um câncer ou neoplasia, né? Não, geralmente o câncer de próstata ele dá em próstatas pequenas. Lógico que na medicina não é a regra, nada existe regra, mas o câncer de próstata é próstata pequena, paciente completamente assintomático. Aqueles sintomas que dão com o paciente com dificuldade de urinar, geralmente são relacionados ao aumento benigno da próstata. Hiperplasia. A hiperplasia benigna, exatamente. A hiperplasia benigna, ela dá aqueles sintomas, o paciente levantar muitas vezes à noite, o jato fraco, ter urgência para urinar, toda hora tem que ir ao banheiro. Isso geralmente não é relacionado ao câncer de próstata, mas sim a próstata benigna, aumento benigno. Ou seja, ironicamente, passa a ser indicadores, sintomas positivos. Como o homem não seria nenhum, mas entendo. O homem como um ser arisco de médico, muitas vezes ele vai no médico por causa de um problema desse, urinando mal, e acaba descobrindo um câncer de próstata. Mas muitas vezes não significa isso. Entre aspas, foi avisado por alguém,
que está urinando mal, e ele veio ao médico e acabou encontrando um câncer de próstata. Mas não é, são duas doenças distintas que podem existir. Um paciente com próstata aumentada com câncer também. Pode eventualmente coincidir. Claro, claro, claro. Agora, veja bem, as campanhas preventivas, até em função do fato de ser talvez a patologia de maior letalidade masculina, né, no Brasil, sempre adverte para o fato de que tem que observar a identificação tempestiva, a tempo, né? Até porque, você falou, ele, nos primeiros estágios ele é assintomático. Assintomaticamente. Então, nesse caso, mas o próprio toque retal assegura a precisão desse diagnóstico? A gente tem para o diagnóstico de câncer de próstata hoje, basicamente o toque retal, o PSA, e veio mais nos dias atuais, há um pouco tempo, mas está chegando com muita força, a ressonância multiparamétrica de próstata. Essas são as três armas que a gente tem. Não significa que você vai fazer um PSA e olhar, o PSA está normal, não tem câncer. Que muitas vezes um câncer de próstata pode ter um PSA absolutamente normal. E muitas vezes o toque também é normal, se pega somente por causa do PSA aumentado. E muitas vezes também não pega nem com o PSA aumentado e nem com o toque. Às vezes você está suspeitando que o toque está meio estranho, ou o PSA está andando numa curva meio alterada. Às vezes só uma ressonância que pode pegar. Achou que tem tumor, é indicativo de fazer uma biópsia, de colher uma amostragem, para saber se tem algum tumor maligno ou não na próstata. E também não significa que a primeira biópsia que você vai fazer vai ser a única biópsia. Geralmente se faz até 2, 3, 4, até 5 biópsias. Mas tem uma coincidência estranha nisso. Porque quanto mais biópsias você pode fazer da próstata, muitas vezes menos chance você tem de encontrar tumor. Engraçado que às vezes mais biópsias, mais chances. Mas no caso da próstata não, quanto mais biópsias, você tem menos chance de achar o tumor. Mas existe essa. E tem pacientes também que tem o PSA alto, estourado, você não consegue, no toque absolutamente normal, e você não consegue pegar uma lesão. Nesses casos a ressonância está muito bem indicada, mas também muitas vezes a ressonância não encontra. Então tem alguns casos que nem a medicina consegue explicar. Então a medicina não é a ciência exata. Alguns casos são desafiadores para a gente, mas a grande maioria dos casos a gente consegue diagnosticar em quadro inicial e tratar e curar esses pacientes. A presença hoje é do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Voltamos já. Voltamos com a presença do urologista e cirurgião Marcelo Lamy de Miranda. Marcelo, você falou para nós no bloco anterior, bem preocupante, a possibilidade, então, digamos, uma questão muito aleatória, de não haver, inclusive, uma detecção, um diagnóstico, através de todos os métodos já reconhecidos como o toque retal, o marcador do PSA, essa ressonância paramétrica, e mesmo a biópsia. Existe a possibilidade remota de ainda assim não ser diagnosticado. Existem casos que são enigmáticos, que a gente não consegue dar o diagnóstico. Esse ano que passou agora, é um paciente que eu operei, a 4ª biópsia, só que é uma próstata extremamente grande, então com a biópsia ela não pega todas as áreas da próstata, uma próstata grande, ela acabou na 4ª biópsia detectando. Então, assim, era um caso que já estava o paciente angustiado, o médico também, que muitas vezes ele quer diagnosticar para poder ver que pode ter algum problema ali, e vai lá, não quer ver o resultado negativo. Você está negativo, tem alguma coisa errada, tem tumor aí, até que nesse caso a gente achou que operou e ainda deu tempo de estar curado. Agora, enquanto o problema se circunscreve a cápsula onde está contida a próstata, ali está sob controle, ou seja, aparentemente sob controle. O tumor de próstata, enquanto ele está, entre aspas, retido na próstata, está sob controle. O problema é que a gente não sabe exatamente, em alguns casos, a gente acha que está restrito, algumas vezes pode estar fora da próstata. Então muitas vezes a gente não consegue ter a certeza, muitas vezes só operando que você tem exata certeza. Eu acho que os métodos de imagem cada dia melhoram, mas às vezes você é surpreendido por um paciente que era para ido muito bem e não foi no caminho que a gente queria. Agora, e vocês prescrevem a extirpação da próstata como uma medida assim, definitiva? Solução de garantia.
Eu como cirurgião, para mim, o melhor tratamento é retirada da cirurgia que a gente fala radical, que é a cirurgia que a gente retira a próstata, as vesículas seminais, os ductos deferentes e os gânglios obturadores, que teoricamente são onde o tumor se espalharia. Mas existem outros tratamentos também, como por exemplo a radioterapia, que também pode ser realizado, mas como cirurgião a gente sempre tende para o lado cirúrgico. Para os homens isso soa como uma sentença de condenação à impotência irreversível, ou não? Não. Isso aí já foi mais grave assim, essa impotência. Hoje em dia depende muito do cirurgião, do médico que você está escolhendo para te operar. Muitas vezes o médico que está te operando não está muito familiarizado com aquela anatomia, faz poucas cirurgias por ano dessa de próstata, então é uma cirurgia que vai ser para o médico que vai operar, vai ser um evento, diferente do médico que está acostumado a fazer essa cirurgia toda semana. Já está familiarizado com aquele processo. Está acostumado, é a rotina do cirurgião. Esses pacientes, esses médicos que tem um número de casos alto, geralmente tem melhores resultados. Mas tem algumas particularidades que dependem do médico, falando de impotência e de incontinência. Muitas vezes a anatomia do paciente não é favorável, muitas vezes o tumor de próstata dele não permite a preservação nervosa, então é muito assim, eu vou operar e vou ficar potente. Calma, primeiro vamos resolver as etapas, primeiro vamos curar ele, depois vamos pensar. A vida sexual muitas vezes demora um pouco para você atingir. A gente tem basicamente a gente vai ter que curar o paciente, depois deixar ele continente, sem perder urina, e depois potente. Então tudo no seu tempo, né, etapa. A ereção, o paciente sem ereção pós-prostatectomia só fica sem ereção se quiser, porque tem diversos métodos, diversos tratamentos, diversas propostas para a gente fazer para o paciente, recursos, para ele voltar à vida sexual, se não for igual, praticamente igual. Eu agradeço muito, Marcelo, a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar isso conosco. Legal, obrigado, agradeço. Muito mesmo. Agradeço o convite também. Presença do especialista em urologia cirurgião Marcelo Lamir de Miranda. Até já.